Agi, um estudante comum do ensino médio, foi traído de forma tão cruel por sua namorada que chegou a ficar na beira do terraço da escola, pronto para acabar com seu sofrimento de uma vez por todas. No entanto, algo diferente estava reservado para ele. O mangá começa com o nosso protagonista mandando mensagens para alguém. De perto, parece que ele está trocando mensagens com sua namorada, Miyuki, que aparentemente o rejeitou em relação a algum plano. Agi responde com elogios animados e votos carinhosos. Mas não era um dia qualquer, era o encontro de aniversário especial que ambos haviam planejado com tanto cuidado, e ele mal podia acreditar que ela o rejeitou justamente nesse dia. Enquanto ele está sentado ali, se perguntando por que sequer se deu ao trabalho de se arrumar e sair de casa, ouvimos repetidamente o som dos trilhos de trem ao fundo. Descobrimos então que Agi havia reunido coragem para confessar seu amor à sua única e verdadeira amiga de infância. Com um timing perfeito, os dois decidiram começar a namorar no último Natal. Tudo estava indo muito bem entre eles, até recentemente, quando as coisas começaram a parecer um pouco estranhas. Bastava um olhar para ela para perceber que eles não tinham mais a aparência de amigos de infância. A aura e a presença dela lembravam a de uma idol, e por isso quase todos na escola a consideravam a rainha da beleza. O próprio Agi se sentia sortudo por namorar alguém como ela. Sempre foi respeitoso e paciente, a ponto de ainda não terem se beijado. Mas dessa vez, tudo parecia diferente. Ele sabia que ela jamais faltaria a um encontro ou inventaria desculpas sem um motivo real. Mesmo assim, como já estava preparado, decidiu ir ao restaurante que os dois haviam combinado visitar. Pensou que seria um desperdício voltar para casa, já que tinha se esforçado tanto por esse encontro. Ele atravessa a multidão de pessoas e logo chega ao local onde os dois também haviam planejado assistir a um filme juntos. Agi imagina como teria sido se tivessem passado aquele tempo juntos. Desta vez, ele realmente queria dar um passo à frente no relacionamento. Sempre teve o cuidado de fazê-la se sentir confortável, sem jamais forçar nada ou tentar se aproveitar dela. Enquanto tenta afastar os pensamentos que quase o transformaram em outra pessoa, ele entra numa rua próxima. Lá, ouve sons e músicas completamente diferentes, e quase por toda parte havia casais se abraçando em público. O lugar onde ele acabou ficando era bem perto do local onde eles deveriam estar juntos. O local do encontro era, na verdade, um distrito de hotéis do amor. Ao perceber o que estava acontecendo ao seu redor, Agi corou de vergonha e logo entendeu que aquilo era algo completamente diferente do que haviam planejado. Sua mente voltou a se encher de fantasias. Ele imaginou como o relacionamento dos dois poderia avançar rapidamente, e que talvez finalmente visitassem um hotel do amor e dessem um passo adiante. Só de imaginar o rosto erótico dela, ele corou ainda mais. Estava pronto para sair dali, mas então ouviu uma voz familiar, vinda de alguém que ele reconheceu pelas costas. Dois casais brincavam e se provocavam, e ali, no meio do distrito de hotéis do amor, estava Miyuki, com outro homem, que ela segurava colado ao seu peito, se divertindo como nunca. Pareciam estar em um relacionamento profundo e apaixonado. Agi a chamou com uma voz fraca e trêmula. Ela havia dito a ele que estaria ocupada com uma atividade da escola e que precisaria ficar por mais algumas horas, mas, na verdade, ela havia mentido. Estava ali com outro homem, aproveitando intensamente aquele momento. Assim que ouviu o nome dela, todo o riso de Miyuki desapareceu instantaneamente. Ela entrou em pânico, começou a gaguejar o nome de Agi, enquanto ele, sem conseguir dizer nada, ofegava tentando recuperar o fôlego. No momento seguinte, os dois perguntaram, quase ao mesmo tempo, o que o outro estava fazendo ali. Tomado pela raiva, Agi agarrou o braço dela e a puxou para perto. Ela gritou dizendo que estava doendo. Imediatamente, o homem que estava com ela deu um forte tapa em Agi, jogando no chão. Enquanto olhava para cima, confuso e atordoado, Agi perguntou o que estava acontecendo. O sujeito começou a gritar com ele, dizendo para tirar as mãos da namorada dele. Com dor e começando a perceber a verdade, Agi ouviu quando o homem começou a contar que Miyuki só havia começado a namorá-lo por pena, porque eram amigos de infância, e ela não queria rejeitá-lo de forma cruel e partir o coração dele. O cara ainda acrescentou que ela mesma dizia o quanto achava Agi entediante,
E como suas mãos ficavam suadas quando começaram a namorar e deram as mãos pela primeira vez. Em total estado de choque, o mundo de Aggie começou a desmoronar. O homem ainda riu, contando que Miyuki dizia tudo isso enquanto gemia na cama com ele, enquanto os dois se abraçavam. Ao ouvir aquilo, o último fio de esperança ao qual Aggie ainda se agarrava se rompeu. A namorada pura que ele tanto valorizava. A garota que ele mais amava, respeitava e confiava, estava dizendo as palavras mais dolorosas sobre ele, enquanto abraçava outro homem. Os olhos de Aggie se arregalaram, e ele rezou a Deus para que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo. Ele entrou em pânico, mas o sujeito continuou falando, dizendo que se ela ainda gostasse tanto assim daquele namorado inútil, então que cortasse de vez os laços com ele. E com uma voz fria, mandou, ou termina com ele, ou termina comigo agora. Miyuki começou a chorar como se fosse a vítima, implorando para ele parar, para não acabar com o relacionamento deles. Chorando, disse que havia ido até o fim com ele porque sentia que ele era o homem certo para ela. Até chegou a dizer que morreria se fossem separados, enquanto o cara acariciava sua cabeça. Aggie estava completamente devastado. E aquele sujeito, um verdadeiro lixo, abriu um sorriso largo, mostrando claramente que tinha Miyuki nas mãos. Ele a acariciou e mandou ela dizer em voz alta o que realmente achava de Aggie. Foi então que Miyuki começou a dizer, friamente, que o via como um perseguidor grudento e entediante, alguém que a incomodava mais do que tudo. Disse, com uma voz fria, que ele era um namorado abusivo e horrível. Aggie não conseguia acreditar que era assim que sua história com ela terminava. E o modo como Miyuki estava lidando com o fim, sem remorso, sem piedade, tornou tudo ainda mais traumático. Ela encerrou ali tudo que eles tinham juntos e o avisou para ficar longe dela. E completou, que ele nem pensasse em falar com ela na escola. Aquele dia, depois de ser tratado como um inseto e ver tudo que mais prezava ser destruído, Aggie voltou para casa. Sua mãe e seu irmão mais velho receberam com sorrisos, perguntando se ele estava com fome e se queria comer algo, já que ele havia saído correndo e nem comido nada. Aggie disse ao irmão que estava bem e foi direto para o quarto. Deitou-se e ficou apenas pensando em tudo o que havia acontecido, sem entender como tudo pôde acabar de forma tão simples e cruel, como se ele nunca tivesse significado nada para eles. Ele passou a pular jantares. E, sempre que fechava os olhos cheios de lágrimas, era atormentado por pesadelos em que via Miyuki e o outro homem se abraçando e rindo dele. Os dois riam e diziam que ele nunca esteve à altura dela, que ele não era bom o bastante para alguém do nível dela. A cada noite, Aggie rezava para que os pesadelos acabassem, implorando por um pouco de paz. Até que chegou ao ponto de começar a ter medo de dormir. Depois de um tempo afastado, ele voltou a... Aggie voltou para a escola, caminhando silenciosamente pelos corredores, quando seu amigo surpreendeu por trás. Foi então que percebemos que Aggie estava em péssimo estado, enormes olheiras negras embaixo dos olhos mostravam que ele não conseguia dormir nada. Seu amigo perguntou como estava sua vida amorosa, mas Aggie desviou da pergunta. À frente, ele viu Miyuki andando casualmente conversando com suas amigas. Lembrou-se de como, no passado, ela sempre o chamava e corria atrás dele quando eram crianças. Reunindo coragem, decidiu chamá-la. E, justo quando estava prestes a alcançá-la, ela o notou, olhou para trás e chamou seu nome. Mas, imediatamente, a melhor amiga de Miyuki se colocou na frente dela e mandou que Aggie se afastasse, dizendo que ele era um nojento, um verme patético. Ela o ameaçou, dizendo que acabaria com a vida dele num piscar de olhos. Aggie nunca havia feito nada, apenas ficou parado ali, sem entender qual era o crime pelo qual estava sendo punido. Depois da escola, ele se enfiou de novo debaixo do cobertor, o único lugar onde se sentia minimamente seguro. Recebeu uma notificação, e ao verificar, começou a ser bombardeado por mensagens anônimas dizendo que ele era nojento, que deveria acabar com tudo imediatamente. Todo o seu feed estava lotado de mensagens dolorosas e sombrias, chamando-o de pervertido, assustador, abusivo, um lixo humano que deveria simplesmente desaparecer. Ele começou a ofegar, tentando respirar, enquanto as mensagens chegavam uma após a outra. Rapidamente jogou o celular longe,
mas as notificações e vibrações continuaram durante toda a noite. No dia seguinte, ele estava completamente abalado, mas foi mesmo assim para a escola. Em seu íntimo, tinha quase certeza de que aquela armadilha tinha sido obra da melhor amiga de Miyuki. Quando abriu a porta da sala de aula, ninguém lhe dirigiu a palavra. Mas assim que se sentou, começou a ouvir todo tipo de fofoca. Diziam que ele era o pior tipo de pessoa, um inimigo das mulheres, um perseguidor, um predador. A sala inteira estava contra ele, e os comentários continuavam. Ele tentou se defender, dizendo que não havia feito nada. Mas a amiga de Miyuki bateu com força na sua mesa e mandou ele calar a boca. Começou a contar como ele vivia perseguindo as duas celebridades da escola, e que havia várias pessoas confirmando que ele stalkeava Miyuki. Estava claro que toda esperança havia sido perdida. Nada mais fazia sentido para ele. Correu para o terraço da escola para almoçar sozinho, com os olhos mortos e cansados. Também lhe lembraram que não havia atividades no clube, pois circulava um estranho boato em todas as turmas. As pessoas em quem ele antes acreditava não estavam mais lá. Agi reuniu coragem para visitar o presidente do clube e pedir ajuda, mas, ao abrir a porta, ouviu do outro lado que todos concordavam que ele era realmente assustador e parecia um criminoso desde o começo. Começaram a discutir que ele havia sido recrutado por engano e que deveriam simplesmente expulsá-lo. Ao ouvir isso, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, e ele tinha certeza de que estava lutando uma batalha sozinho, contra um número interminável de inimigos. Ele foi falar com sua professora, que poderia ajudá-lo, mas quando entrou no escritório dela, Miyuki e sua amiga já estavam lá, dizendo que estavam sendo perseguidas por Agi e que tinham medo. A própria Miyuki concordou que tudo aquilo era aterrorizante para ela. Agi saiu correndo, sabendo que estava lutando uma batalha perdida, que o engoliria num buraco negro, e que aquele seria o fim da sua vida no ensino médio. Para piorar, os valentões começaram a ameaçar seus pais, avisando que, se ele denunciasse ou pedisse ajuda, eles iriam atrás da família dele para resolver as diferenças. Quando voltou para casa, sua mãe percebeu que ele estava escondendo algo muito sério e perguntou se estava tudo bem com ele. Ele ficou ali ouvindo as preocupações deles e saiu silenciosamente. Embora pudesse pedir ajuda, sabia que não queria envolver seus pais no que estava enfrentando. Eles continuavam dizendo para ele aproveitar a escola, e ele conseguiu dar um sorriso falso, assegurando que estava tudo bem. Miyuki, por outro lado, era a maior perdedora de todas. Ela não apenas perdeu tudo, mas também a si mesma. Ela não conseguia dormir e constantemente se perguntava se tudo aquilo não passava de um sonho. Ficou chocada ao perceber que a vida que imaginava que daria certo era, na verdade, o oposto. Ela pensava sempre em como tudo poderia ter sido evitado se tivesse escolhido outro caminho. Também sabia que seu amigo de infância estava sendo severamente assediado e intimidado, a ponto de toda a escola se divertir com isso. Toda vez que a via, ela começava a chorar, mas se lembrava de que não merecia chorar. Tudo começou quando ela expressou como, devagar e sempre, o relacionamento deles estava progredindo, e a melhor amiga de Miyuki a apresentou ao seu sênior Kondo, que era um craque do futebol e estava em todos os lugares. Miyuki ficou um pouco feliz por estar perto de um cara tão popular e logo começou a se sentir mais confortável com ele, já que suas conversas sedutoras e elogios sempre a encantavam da maneira mais inesperada. Eles se beijaram assim que chegaram na fase de se entenderem. Ela até foi além com ele e se ofereceu, sentindo-se culpada no começo. Ele sempre falava mal do Agi, e eles também começaram a se entregar a algo nojento. Ambos estavam se divertindo, sem saber que o karma sempre volta para quem trai. Antes de serem descobertos por Agi, Miyuki ainda se importava com o encontro que deveriam ter tido juntos, mas Kondo sempre falava que podia sair com outra garota e descartá-la facilmente. Depois que Agi os expôs, alguns dias depois Kondo terminou com ela e a largou completamente. A baixíssima Miyuki perdeu os dois e não ganhou nada com isso. Ela até pensou que talvez Agi a perdoasse, mas ele se tornou alguém diferente, e ela manteve sua imagem intacta, colocando a culpa nele. Ela perdeu a joia humana que a amava e respeitava com tudo, perdeu um homem que teria segurado sua mão durante toda a vida. Ela chorava e se lamentava pelo que fez. Por outro lado,
o bullying piorou, e as pessoas encontravam qualquer desculpa para machucá-lo e lembrá-lo de que ele era um lixo. Quando ele entrou na sala, o quadro de avisos estava coberto de palavras cruéis sobre ele, e até o local onde seus pais moravam foi divulgado para que os estudantes os atacassem também. Ao olhar para isso, seu mundo mudou agressivamente. As únicas pessoas que ele queria proteger estavam prestes a ser atacadas por esses fanáticos irracionais, cheios de ódio puro. Age correu até o lixo humano que planejou tudo isso e o confrontou. Quando riu e disse que foi divertido mexer na vida dele aqui e ali, zombando dele por ter perdido a garota e tudo mais. Para Kondo, tudo aquilo era apenas um show, e ele tinha mais prazer em destruir a vida dele do que em passar tempo com Miyuki. Enquanto sorria, ele lembrou que adorava arruinar a vida dos outros. O pobre Age desabou e caiu. De tudo isso, ele desabou e depois acordou na enfermaria, onde a enfermeira o confrontou e saiu. Age tinha um rosto sem vida e os olhos de um homem que desistiu de viver neste mundo cruel. Ele tinha certeza de que, por mais que implorasse, ninguém viria ajudá-lo. Seus professores estavam cegos pelas histórias de seus alunos favoritos e ignoravam o outro lado da história. Seus pais estavam prestes a enfrentar a humilhação por algo que ele nunca fez. Enquanto chorava, até mesmo seu clube, que ele amava mais do que tudo, decidiu expulsá-lo. Age começou a chorar, e as lágrimas transbordaram, pois ele nem teve chance de se defender. Tudo isso o assustou tanto que ele ficou paranoico e chorava, perguntando por que nada do que ele fazia era suficiente. Ele seguiu até o topo da escola e, enquanto subia as escadas, riu, pensando como ele havia subestimado quanto resistir seria difícil. Mas as vozes atrás dele doíam mais que balas, e fofocas e rumores eram veneno que o picava o dia todo. Ele se sentou ali e lembrou das coisas que ouvia há semanas e semanas, nada além da crueldade humana preenchia seus ouvidos. Ele queria ser livre e seguir em frente. Subiu a escadaria mais perigosa de toda a escola. Finalmente, abriu a porta, pronto para encontrar paz de uma vez por todas. Mas lá viu uma garota que olhou para ele. Uma garota bonita, que o olhava com olhos puros, e ele retribuiu o olhar. Age não fazia ideia de que conhecer essa garota seria o começo da vingança que ele não tomaria sozinho, mas com a ajuda das pessoas ao seu redor. Já que ele perdeu tudo, o destino lhe daria algo melhor, e sua vida se tornaria a melhor de todas. Parado ali, com expressão vazia e derrotada. A garota olha diretamente para ele e pergunta quem ele é. Age se apresenta dizendo que é Elno Age, um aluno do 2º ano. Ele inventa uma desculpa, explicando que estava matando aula e vagando pela escola, dizendo que acabou ali por acaso. Ele pensa consigo mesmo que não pode dizer a verdade, que foi até lá para pular do telhado. Ela o reconhece e o chama de Anuno-senpai. Age percebe quem é a garota. O nome dela é Ishijou. Ele se lembra que ela é a aluna prodígio que ficou em primeiro lugar no exame de admissão do ano passado. Com sua personalidade gentil e beleza encantadora, ela rapidamente se tornou uma celebridade na escola logo após se matricular. Ele ouviu dizer que vários garotos de diferentes turmas já se confessaram para Ichigo. Ichigo parece irritada com a presença de Age, se perguntando por que ele tinha que aparecer justo agora. Age tenta explicar que só quer um lugar para se esconder até o intervalo acabar. Ele menciona os rumores horríveis sobre ele e pede educadamente para que ela o deixe ficar sozinho. A resposta dela é um firme não. Ela declara, furiosa, que aquele lugar é dela e que não vai ceder. Age pergunta se ela tem certeza, lembrando-a dos rumores sobre ele. Ishido confirma que sim, ela está ciente. Mesmo assim, com uma expressão de raiva, ela insiste que a resposta continua sendo não. Age fica completamente chocado com a atitude dela. Ela suspira, parecendo irritada, e diz que, como já mencionou, sabe dos rumores. Que são apenas isso, rumores. E que ela mesma nunca viu nada daquilo com seus próprios olhos. Ela continua, comentando que, no fim, o amor é quase como uma doença. Ela pergunta por que as pessoas acreditam numa história contada por apenas uma pessoa. Diz que hoje em dia, as pessoas só acreditam no que querem, quando querem. E finaliza dizendo que é nojento apontar o dedo para alguém sem saber se é verdade ou não.
Agi abaixa a cabeça com um pequeno brilho de esperança. Ele pergunta, hesitante, se isso significa que ela acredita nele. E Shijo responde com firmeza. Diz que não se trata de acreditar ou não. Com os braços cruzados, declara com convicção que julgá-lo com base em fofocas tendenciosas e de um lado só é simplesmente errado demais. As palavras dela atingem Agi profundamente. Seus olhos se arregalam em puro choque e surpresa. Com lágrimas nos olhos e um olhar de alívio absoluto, Agi simplesmente diz, obrigado. Completamente surpresa, os olhos de Shijo se arregalam. Com um olhar irritado, ela pergunta por que ele está agradecendo, especialmente a ela. Ele dá uma risadinha e diz que, se ela não entender, tudo bem. A cena mostra os dois sozinhos no telhado da escola. De repente, começa a chover forte sobre eles. Agi sugere que eles entrem para não pegarem um resfriado. Ichigo, no entanto, responde friamente, mandando deixá-la em paz. Com o rosto molhado, ela parece ainda mais irritada. Ela grita furiosa com Agi. Pergunta se ele ainda não entendeu. Com uma expressão frustrada, ela grita, querendo saber por que ela está ali sozinha. Agi, completamente confuso com o comportamento dela, pergunta qual é o motivo. Ichigo diz que ele não precisa se preocupar. Ela continua, dizendo que não importa se ela pegar um resfriado com a chuva. Com uma voz desolada, ela explica o motivo. Para ela, o amanhã simplesmente não existe. Ele fica completamente paralisado. Agi, em pânico, vai atrás dela, pedindo para que ela espere. Com o rosto encharcado e cheio de angústia, Ichigo se vira para ele. Ela grita para que ele a deixe em paz. Furiosa, pergunta qual parte do "eu quero morrer" ele não entende. Num gesto desesperado, Agi avança e agarra o pulso dela com força. Ele grita com toda a força para que ela pare. Enquanto a chuva cai, Ichigo tenta se soltar, seu rosto tomado pelo pânico. Com uma expressão determinada, Agi grita, já chega. De repente, Ichigo escorrega no chão molhado, perdendo o equilíbrio. Ela grita, surpresa, enquanto começa a cair. Num movimento rápido, Agi a segura, mas os dois colidem violentamente contra a grade de proteção no limite do telhado. Irritada, Ichigo exige saber por que ele a protegeu. Ela começa a dizer que, se a grade estivesse enferrujada, mas ele a interrompe, mandando-a calar a boca. Ele explode numa resposta emocional. Diz que não acha que exista algum motivo para não ajudar alguém. Agi então grita uma proposta surpreendente, diz que, se ela quer morrer tanto assim, então, pelo menos, deveria passar aquele último dia com ele. Ele continua gritando que eles deveriam matar a aula juntos. Ichigo reage em total choque. Ela grita com Agi, irritada com a sugestão de faltar à aula. Pergunta se ele sequer entende a gravidade da situação. Depois de descarregar sua frustração, Ichigo parece se resignar. Ela diz que, no fim das contas, acha que não tem muita escolha. Então, sentados no chão encharcado, Agi faz uma confissão chocante. Ele revela que também foi até lá pensando em morrer. Acrescenta que, no entanto, nunca imaginou que acabaria impedindo uma Kouai de tirar a própria vida. Suas palavras deixam Ichigo completamente atonita. Agi permanece sentado no chão, simplesmente olhando para ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com um leve sorriso. Ela concorda com ele. Diz, é assim mesmo. A cena mostra Agi e Ichigo sentados juntos no telhado, lado a lado. A chuva continua caindo, mas um momento de calma e compreensão passa entre eles. Depois, eles decidem deixar o telhado. Agi sugere que, por enquanto, eles deveriam entrar. Ichigo concorda. Agi oferece um lenço para Ichigo, dizendo para ela usar. Ichigo hesita, mas Agi insiste para que ela aceite. Com uma expressão levemente envergonhada, ela aceita e o agradece. Enquanto se seca, Ichigo corre e pede para que ele não a encare daquele jeito. Agi rapidamente desvia o olhar, se desculpando. Então, ele a encara de novo. Ela parece um pouco tímida enquanto usa o lenço para se secar. Ichigo provoca,
dizendo que ele está olhando para ela de maneira inapropriada logo depois de ela ter pedido para que não fizesse isso, chamando aquilo de assédio. Age fica completamente sem graça e pede desculpas. Com um tom mais calmo, Ichigo pergunta o que eles vão fazer agora. Ela se vira para ele com um sorriso sutil. Em um tom de brincadeira, diz que, já que ele a convidou para matar aula, ele deve ter algum tipo de plano. Com um sorriso, Age admite que não tem plano nenhum. Explica que só disse aquilo no desespero. Age pensa consigo mesmo, então é assim que o sorriso dela é. Ele comenta que, pelo que ouviu de alguns colegas que se confessaram para ela, Ichigo demonstra desprezo por essas confissões. Ela pergunta, por que as pessoas acham que eu sairia com caras tão esquisitos? Ela continua, dizendo que ser abordada do nada por algum cara que ela acabou de conhecer é assustador. Ela suspira, parecendo decepcionada. Com uma expressão séria, ela confronta Age diretamente. Ela o acusa, perguntando se ele está interessado apenas na aparência ou no status dela. Age se lembra dos rumores que ouviu. Ele pensa que era isso que diziam sobre ela, que ela pisava nos sentimentos dos garotos que se confessavam. Ele fica surpreso, já que achava que ela rejeitaria a ideia de matar aula. Mais tarde, os dois estão sentados juntos. Ichigo se aproxima e oferece a ele uma pequena bolsinha. Ela diz que é uma recompensa pelo que ele fez. Age e Ichigo continuam sentados juntos no telhado. Ele começa a agradecê-la, mas seu estômago ronca alto, interrompendo, completamente envergonhado, Age começa a vasculhar sua mochila. Fica aliviado quando encontra um onigiri, um bolinho de arroz. Num gesto amigável, ele pergunta se Ichigo quer metade. Ichigo aceita, feliz. Ela dá uma pequena mordida no onigiri e diz que está delicioso. Ichigo pergunta se o onigiri é de atum com maionese. Age confirma entusiasmado, explicando que é mesmo. Onigiri clássico de loja de conveniência. Ele fica surpreso por ela nunca ter experimentado antes e pergunta, sério? É sério isso? Com um olhar de admiração, Ichigo pergunta se todo mundo realmente come essas coisas deliciosas. Age sorri amplamente para ela. Com uma expressão feliz, ele confirma que sim e acrescenta que há muito mais coisas por aí. Ele diz que morrer sem conhecer esses pequenos tesouros seria realmente uma pena. Ichigo fica pensativa, com uma expressão suave e um leve rubor no rosto. Com uma nova energia, ela declara que é realmente delicioso. Ela fecha o punho com determinação, dizendo que agora ficou curiosa. Com um sorriso, Age faz um convite surpreendente. Você quer ir na minha casa? Completamente sem reação e chocada, Ichigo mal consegue responder. A cena mostra os dois saindo do telhado e caminhando pelo corredor. Ichigo pergunta como eles vão sair da escola e aponta que a entrada principal está trancada. Age pergunta se ela está planejando pular o portão. Ichigo reage indignada, apontando que está de saia. Com um sorriso, Age diz que estava brincando e que sabe disso. Ichigo solta um som de desprezo, claramente não achando muita graça da piada. Age então explica que há uma porta de ferro ao lado da entrada principal. Usando um diagrama simples, ele mostra seu plano. A porta pode ser destrancada por dentro e fecha automaticamente. Ou seja, enquanto não dá para entrar por fora, é fácil sair por dentro. Ichigo, com um olhar desconfiado, pergunta como ele sabe da existência daquela porta. Age provoca, dizendo que uma aluna modelo não saberia dessas coisas. Ele acrescenta que matar a aula de vez em quando não mata ninguém. Com uma expressão decidida, Age diz que está tudo bem e que eles deveriam tentar. Ele pega a mão de Ichigo e começa a andar. Age parece visivelmente envergonhado ao segurar a mão dela. Ichigo pergunta por que ele está tão vermelho e diz para ele apenas se apressar. Ele pergunta se ela tem certeza disso, segurar a mão de um garoto que acabou de conhecer. Ela admite que dizer que está confortável seria mentira, mas acrescenta que, se fosse numa peça ou num filme, seria algo totalmente normal. Com o rosto corado, Ichigo faz uma confissão surpreendente. Ela diz que, aliás, é a primeira vez que segura a mão de um garoto, e manda ele valorizar isso. Completamente desconcertado com a confissão, Age mal consegue se controlar.
Com nova determinação, ela o puxa pela mão e diz: Vamos nessa. Age pensa consigo mesmo que agora ele vai mesmo virar um tomate. Enquanto fogem da escola de mãos dadas, uma voz os chama ao longe. O que vocês dois estão fazendo? Mas eles continuam correndo, sem olhar para trás. Como se estivessem deixando o passado para trás e olhando para o futuro. A garota, com o rosto oculto pela sombra de seu cabelo, questionava-se em silêncio. Por que estava tentando matar a aula com alguém que tinha acabado de conhecer? Lembrou-se de quantas vezes já tinha ouvido aquelas mesmas palavras durante confissões. Eu vou te proteger. Mas essas frases apenas despertavam um trauma profundo dentro dela. Ela não queria mais ouvi-las. Recordou de todos aqueles garotos que tentaram conquistá-la prometendo proteção. Mas era justamente por isso que sempre se sentia sufocada. No entanto, a Elno-senpai era diferente. Ele nunca usava aquelas palavras que ela tanto odiava. Era um garoto tão gentil que isso até a preocupava. Pensava que talvez, se ficasse ao lado dele, poderia escapar do inferno em que vivia. Então a cena mudou. Um jovem de cabelos claros apareceu em meio a flores e arrogância. Seu nome era Kondo-si. Ele declarou com confiança que era o centro daquele mundo. Lembrava-se de sua vida perfeita. Seu pai era um vereador influente da cidade. Ele mesmo havia entrado numa escola prestigiada, uma das 3 melhores da prefeitura. Lá, tornou-se o craque do time de futebol, levando até um grupo fraco ao torneio nacional. Graças ao seu talento esportivo, podia ser o pilar de qualquer equipe. Tinha altura, boa aparência e inteligência. Desde criança, mesmo estudando pouco, sempre se destacava. Naturalmente, era popular desde o ensino fundamental. Desde sua primeira namorada, ainda no 3º ano do fundamental, nunca ficava sem garotas. Estava sempre cercado por elas, mantendo relacionamentos sem esforço. Mas o que nunca esqueceu foi algo que aconteceu na 8ª série. Naquele tempo, o garoto considerado o otaku da turma estava namorando a idol do grupo. Um relacionamento puro, quase irritante, entre amigos de infância que acreditavam que se casariam no futuro. Kondo observava aquilo com desdém. Como era de se esperar, a garota logo se apaixonou por ele, abandonando seu antigo namorado. Ela disse que estar com aquele otaku tinha sido a maior vergonha de sua vida. Chamou-o de nojento e patético. Enquanto isso, o próprio otaku chorava em desespero, lembrando das promessas de casamento que ela lhe fizera. Não passava de uma piada cruel. Kondo e os outros riram, dizendo que era absolutamente hilário. Ele até gravou os insultos da garota e reproduziu para o garoto traído, apenas para se divertir ainda mais. Para Kondo, aquele momento, quando seu desejo de conquista era satisfeito, trazia uma sensação de prazer irresistível. A partir daí, passou a amar roubar as mulheres de outros homens. Lembrava-se de como as garotas que se apaixonavam por seu charme negligenciavam os estudos, de como destruía relacionamentos de infância com facilidade, transformando velhas amizades em rivalidades amargas. No fim, ele sempre jogava tudo fora. Assim que o ensino médio começou, terminou com aquela garota, chamando-a de estúpida por não entender o óbvio. Ela chorou em desespero, perguntando por que ele estava, de repente, falando em terminar. Ela gritou. Ela tinha jogado tudo fora só para ficar com ele. Com um sorriso cruel, Kondo digitou algo em seu celular. Disse que realmente odiava mulheres fáceis. E então, sem hesitar, disse à garota diante dele que a odiava e que estava tudo acabado. Os olhos dela se encheram de choque e desespero. Mas para ele, aquilo não passava de mais uma diversão. A antiga idol da turma, antes admirada por todos, tinha atingido o fundo do poço. De uma vida de popularidade, ela havia caído direto em um fim miserável. Para Kondo, arruinar a vida de homens e mulheres ao mesmo tempo era o que lhe dava o maior prazer. Ele riu, declarando que assistir ao sofrimento dos outros era algo divertido. E então escolheu seu próximo alvo. Disse que a próxima seria a Madamuki. O sorriso cruel se misturava ao brilho distorcido em seus olhos. Ele planejava derrubar tanto a Ji quanto Miyuki.
Seus cúmplices espalharam mensagens por celulares, e rumores começaram a circular. Uma postagem surgiu nas redes sociais. Por favor, compartilhem isso. Essa garota está sendo abusada pelo namorado. A imagem mostrava um braço machucado, alimentando a mentira. Enquanto isso, dentro da sala de aula, Miyuki estava dominada pela angústia. Percebeu que a Ji não tinha voltado desde a manhã. Os colegas que haviam rabiscado insultos em sua carteira agora tentavam desesperadamente apagá-los. Seu coração se apertou. Ela se perguntava se a Ji havia desistido da escola por causa dela. Em meio ao nervosismo, lembrou-se de sua própria ingenuidade. Jamais imaginou que quando fosse capaz de espalhar rumores tão cruéis. Seus olhos vacilaram, suas mãos tremiam. Mas então, ao olhar pela janela, ela viu a Ji ao longe. Seus olhos se arregalaram de surpresa e esperança. Ela gritou seu nome, desesperada. No entanto, o que viu a deixou paralisada. A Ji não estava sozinho. Ele corria de mãos dadas com outra garota. O sorriso de Miyuki congelou. Ela não conseguia entender. Um choque profundo perfurou seu peito. Perguntava a si mesma repetidamente, quase perdendo a sanidade. Com os olhos cheios de lágrimas, seu rosto se contorceu numa expressão de ódio e confusão. Ela queria saber quem era aquela garota. Mais tarde, o professor Taka MCG, responsável pela turma B, retomou a cena na sala de aula. O professor voltou à lista de chamada, anunciando o início do segundo semestre. Chamou os nomes um por um até chegar em Yono, mas a Ji não respondeu. Em sua carteira, palavras de ódio estavam entalhadas em letras enormes. Morra, perdedor, suma daqui. O professor interrompeu a chamada e perguntou se alguém sabia onde ele estava. Os alunos trocaram olhares tensos, até que um deles respondeu que Nuno havia dito que não estava se sentindo bem e tinha ido para a enfermaria. O professor disse que iria verificar, mas antes ordenou que todos se dirigissem ao ginásio. Miyuki se encolheu no assento ao ouvir seu nome ser chamado, o corpo tremendo e o suor escorrendo por seu rosto. No corredor, a enfermeira Mitsui se aproximou às pressas, dizendo que precisava falar urgentemente sobre Yono. O professor explicou que ainda não tinha ido procurá-lo. A enfermeira, aflita, admitiu que Yono parecia estranho e que ela deveria tê-lo impedido de sair, nem que fosse à força. Ela insistiu para que procurassem por toda a escola, e o professor concordou, dizendo que notificaria o vice-diretor. O vice-diretor ouviu o relato e, preocupado, ordenou uma reunião estratégica para depois das aulas. Pediu ao professor que investigasse em detalhes o que havia acontecido com os alunos. O professor assentiu com firmeza. De volta à sala de aula, o professor encarou todos os alunos e disse que queria falar sobre danos ao patrimônio. A turma ficou inquieta. Ele explicou que se referia à carteira de Nuno. Alguns desviaram os olhos nervosamente, enquanto outros encaravam a mesa marcada por palavras cruéis. O professor declarou que, mesmo que alguém alegasse que Nuno era uma má pessoa, nada justificava escrever insultos em sua carteira. Enfatizou que destruir bens da escola, mantidos pelos impostos das famílias, era um crime de verdade. Miyuki se encolheu ainda mais, incapaz de levantar o olhar, o rosto marcado pelo arrependimento. Então o professor afirmou que não permitiria que a situação fosse minimizada como um mero bullying. Deixou claro que aquilo não era uma brincadeira infantil, mas um crime que não podia ser ignorado. Com uma expressão severa, disse que queria que todos gravassem aquilo profundamente em suas memórias. Cerca de 30 minutos antes da bronca do professor Takaya Nagi, a administração da escola convocou uma reunião de emergência. Na placa da porta, estava escrito Sala de Reunião de Emergência. O diretor entrou às pressas e pediu desculpas pelo atraso. O vice-diretor também estava presente. Takaya Nagi e o professor Iwai estavam lá. O diretor se curvou primeiro diante de Takaya Nagi. Agradeceu-lhes por terem relatado tão rapidamente. Disse que nada era mais importante do que uma má notícia como aquela. Takaya Nagi admitiu que também era sua própria falha por não conseguir controlar a classe. Disse que se arrependia profundamente. O professor Iwai falou em seguida.
Disse que um professor tinha muitas coisas para lidar. Afirmou que Takayanagi tinha feito o melhor que podia. Os próprios alunos haviam tentado esconder o incidente. O diretor acrescentou que era melhor pensar nos próximos passos do que no passado. Concordou, dizendo que o professor Iwai estava certo. Iwai explicou que havia ligado para os pais de Aonuno enquanto Takayanagi interrogava os alunos. Ele queria saber como o garoto estava depois de sair mais cedo da escola. Contou aos pais que Aonuno tinha se sentido mal e perguntou se ele estava bem. A resposta foi que ele havia chegado em casa em segurança. O diretor suspirou de alívio. Disse que isso era bom. Em seguida, anunciou que precisavam proteger a Okun. Alertou que, se o garoto começasse a faltar às aulas ou decidisse abandonar a escola, todos perderiam muito. Takayanagi concordou. Disse que tinham que vigiar o aluno de perto. Prometeu que fariam isso corretamente. A cena mudou para outro lugar. No celular de Kondo, havia mensagens de Sayaka marcando de ir à casa dela depois das atividades do clube. 2 garotos correram até Kondo, disseram que havia notícias importantes. Explicaram que, quando foram intimidar Aonuno e rabiscar ameaças na sua mesa, foram pegos. Também disseram que o professor Takayanagi iria investigar o caso. Kondo resmungou que aquele professor bonzinho era rápido. Pensou que o assunto teria sido abafado, mas, mesmo que virasse algo grande, não importava. Seu pai cuidaria disso. Disse que tinha entendido. O outro garoto disse para ele não ficar tão tranquilo. Kondo ouviu e eles lembraram que tinham feito aquilo por ele. Kondo os cortou. Perguntou quando é que tinha mandado alguém fazer algo assim. Os 2 congelaram em choque. Ele disse que só queriam descontar seus próprios problemas. Que agiram por conta própria e ainda danificaram a propriedade da escola. Um deles tentou negar, dizendo que não era possível. Sugeriu apenas fingirem que não sabiam de nada, já que ninguém tinha sido pego. Kondo os encarou. Disse que, se não obedecessem, o futuro deles seria destruído. Falou que tudo terminaria ali. Chamou-os de idiotas. Ordenou que apenas obedecessem. A cena mudou de volta para fora. A guia e a garota estavam sentados em um banco do parque. Ele perguntou se ela estava bem. Ela disse que era difícil acompanhar um garoto. Pensou enquanto eles tinham corrido. A guia achou que, na verdade, ela tinha conseguido manter o ritmo. E Shijou sempre recusava convites para entrar em clubes. Parecia sempre se afastar, mesmo quando elogiada. No banco, ele disse que, se fosse assim, então deveriam ir embora. Ela corou e reclamou que ele sempre a arrastava pela mão. Ele sorriu, dizendo que talvez ela fosse a primeira garota. Ela o chamou de mentiroso por falar daquele jeito. Os 2 caminharam juntos pela rua. A cena mudou para o restaurante da família de Aonuno. Dentro de casa, a mãe de Agie se surpreendeu ao vê-lo voltar cedo. Agie respondeu que voltou porque não estava se sentindo bem, mas também trouxe uma colega de classe. A mãe olhou curiosa e comentou que nunca imaginou que ele iria matar aula. Quando viu a garota, abriu um sorriso caloroso. A narração então explicou o passado da família. O pai de Agie tinha sido um renomado chefe que trabalhava em hotéis 5 estrelas. Guardou seu salário e abriu o restaurante Aonuno. A mãe tinha sido uma cliente, e os 2 se apaixonaram. Mais tarde se casaram e construíram o negócio juntos, mas o pai faleceu. Desde então, sua mãe, que tinha diploma em contabilidade, passou a administrar o lugar com a ajuda dos funcionários. O irmão mais velho de Agie, que havia estudado gastronomia, herdou a cozinha e manteve o restaurante funcionando. De volta ao presente, a mãe pediu aos 2 que usassem a salinha nos fundos, já que o movimento logo aumentaria. Sorriu, dizendo que também prepararia o almoço para eles. Agie agradeceu e convidou Ichigo a entrar. A garota entrou timidamente. Com uma reverência educada, Ichigo se apresentou. Disse que seu nome era Ichigo, colega mais nova de Ono-senpai. Explicou que seu senpai sempre cuidara dela e pediu desculpas por incomodar. A mãe e o irmão ficaram surpresos, sem palavras.
Murmuraram que nunca imaginaram que Aggie traria uma colega tão fofa para casa. A mãe se animou, elogiou a garota e disse para ela se sentir à vontade. Riu e falou para considerar o lugar como sua própria casa. Ichigo agradeceu com um sorriso suave. Na salinha, ela olhou o cardápio. Perguntou ao senpai se ele tinha alguma recomendação. Aggie respondeu que a especialidade da casa era o kari raizu. Com os olhos brilhando, ela ficou encantada, dizendo que parecia delicioso. Enquanto isso, Aggie já havia feito o pedido. Pediu desculpas, dizendo que o lugar era pequeno. Ela olhou ao redor e respondeu que, na verdade, achava muito interessante. Comentou que em seu apartamento não havia uma sala no estilo japonês. Era a salinha usada por sua mãe e irmão. Aggie explicou que eles usavam o espaço e havia muitas coleções de livros de culinária. Ela sorriu, dizendo que fazia sentido que o ambiente fosse tão acolhedor. Comentou que a família dele parecia muito unida. A mãe entrou trazendo a comida. Pediu desculpas pela demora. Disse que era o almoço especial. Ichigo arregalou os olhos, maravilhada com o prato. A mãe acrescentou que havia um serviço especial, depois da refeição, poderiam escolher entre café ou chá. Ichigo respondeu que tomaria chá. A mãe se animou, perguntando se ela realmente gostava de chá preto. Ela confirmou, dizendo que adorava. A mãe sorriu ainda mais, feliz com a coincidência. Iono pensou que fazia sentido, já que ele também gostava. Eles se sentaram diante da mesa baixa. A mãe disse que voltaria depois para servir o restante. Deixou-os a sós. Iono e Ichigo juntaram as mãos e agradeceram pela refeição. Começaram a comer. Ela provou a primeira garfada e sorriu, dizendo que estava delicioso. Enquanto ela mastigava, Iono refletiu em silêncio. Não muito tempo atrás, ele havia desejado morrer. Agora estava ali, vendo sua Kouai sorrir diante da comida. Ela provou a sopa tonkotsu. Comentou surpresa que também estava deliciosa. Iono explicou que era uma receita especial de seu falecido pai. Era feita com vegetais e cebolas cozidos por muito tempo. Mesmo com pouco sal, o sabor permanecia forte e rico. Disse que tinha muito orgulho de seu pai. Ela se emocionou. Disse que seu pai devia ter sido um bom homem. Acrescentou que era possível sentir o amor na receita. Iono sorriu, dizendo que, ao elogiar o prato, era como se estivesse elogiando seu pai. Disse que estava feliz por ela ter experimentado. Ela o chamou de senpai e perguntou se poderia continuar vivendo. Memórias de noite sem dormir voltaram. Ela confessou que se sentia pressionado o tempo todo. No terraço, encarou o céu em silêncio. Pensou que finalmente havia tomado uma decisão. Conhecer alguém que arriscou sua própria segurança por ela. Lágrimas encheram seus olhos. Disse que sua determinação estava começando a fraquejar. Iono a olhou. Disse que não sabia o que tinha acontecido em sua vida. Confessou que talvez suas palavras soassem duras, mas insistiu em dizê-las com sinceridade. Disse que havia sido salvo porque ela estava ali. Iono sorriu honestamente. Disse que realmente esperava que Ichigo continuasse vivendo. Desejou que ela seguisse em frente. As palavras a tocaram profundamente. Ela, que sempre tentava se manter composta, não conseguiu segurar. Seu rosto desmoronou em lágrimas. Chorou alto diante dele. Ele a observou em silêncio. Naquele momento, pensou que finalmente estava vendo o verdadeiro lado de Ichigo, não apenas a Kouai sorridente e educada, mas a garota frágil que escondia sua dor. E assim aquele encontro terminou com ela em lágrimas e ele diante dela. A história deixou claro. A mãe dele diz que vai preparar um chá especial para eles depois da refeição. Uma xícara elegantemente decorada é cuidadosamente colocada sobre a mesa. Ela agradece ao irmão com um sorriso radiante, enquanto ele pensa que ela parece ter se acalmado um pouco. A mãe fica satisfeita por ter escolhido o chá favorito dela, explicando que, embora tenha um aroma semelhante ao do vinho, o álcool já evaporou. Em seguida, sugere que adicionar um pouco de açúcar pode ajudar a relaxar a mente.
Com uma expressão de pura felicidade, ela prova a bebida e diz que está deliciosa. A garota comenta que, com um aroma tão rico, prefere não adicionar açúcar, fazendo a mãe rir da resposta. A mãe então pergunta que tipo de chá ele gosta, e ela responde alegremente que também adora Darjeeling. As duas se animam com interesse em comum, trocando recomendações, enquanto ele apenas observa em silêncio. Com um olhar emocionado, a mãe diz que está tão feliz que sente como se tivesse ganhado outra filha, mas logo pede para que eles não sejam mais amigos. Com um rosto corado e um sorriso cheio de emoção, ela responde que sim. Ele se oferece para acompanhá-la até a estação, mas a garota recusa educadamente enquanto se prepara para ir embora. Ela explica, com um sorriso agridoce, que se divertir demais, depois só se sentirá mais sozinha. Ela o encara e insiste que está bem, mas sua expressão mostra preocupação. Com um sorriso gentil, a garota revela que agora tem um motivo para permanecer ali. Ela o chama, fazendo-se virar com uma expressão confusa. De costas para ele, pergunta se os dois se tornaram amigos. Ele responde que, é claro, sim, e o rosto dela se enche de um tímido alívio. Com um sorriso radiante, ela diz que espera poder contar com ele daqui em diante. Seu olhar determinado se volta para a cidade, agora encarando um novo futuro. Enquanto caminha sozinha, reflete que talvez aquelas tenham sido as 2 horas mais felizes de sua vida. Seu rosto se entristece, a alegria anterior desaparecendo por completo. Com o rosto corado, mas uma expressão decidida, pensa consigo mesma que, por enquanto, apenas ser amigos é o suficiente. De repente, um motorista de terno a chama, dirigindo-se a ela como senhorita e dizendo que veio buscá-la. A garota responde friamente com uma obrigada, sua voz sem emoção alguma. De volta ao quarto, ele fecha a porta, a sensação de solidão retorna com força. Sente-se abalado, o suor escorrendo pelo rosto enquanto a realidade o atinge. O garoto olha para a própria mão, ainda quente, e amaldiçoa o fato de não conseguir parar de tremer. Desaba no chão, cobre o rosto em desespero, perguntando-se o que deveria fazer a partir do dia seguinte. As lembranças do tormento retornam, com as figuras sombrias de seus colegas assombrando na sala de aula vazia. Ele pensa que só quando fala com ela consegue esquecer o sofrimento de sua vida diária. Com um sorriso genuíno, pergunta-se se ela o salvou, ou simplesmente o levou a um lugar completamente diferente. Seu celular vibra com uma notificação, e ele imediatamente presume que seja mais uma conta falsa tentando assediá-lo. Para seu total espanto, a mensagem é de seu amigo, pedindo desculpas porque o celular havia quebrado. Ele então se recorda de um momento feliz da infância, passado ao lado desse mesmo amigo. As mensagens continuam chegando, com ele explicando desesperadamente que seu celular quebrou durante uma competição. Seu amigo então pergunta se eles podem se encontrar imediatamente em um restaurante familiar que costumavam frequentar juntos. Ele permanece sentado no escuro, pensando em como todos o haviam abandonado e se perguntando como seu amigo o trataria agora. Mas o simples fato de alguém ainda o tratar como antes já é o suficiente para fazê-lo chorar de felicidade. Ele envia uma resposta curta, concordando em se encontrar com ele. No restaurante, Satoshi acena e o chama para sentar-se com ele. Seu amigo o incentiva a se apressar e tomar assento. Satoshi diz que sabe do grande problema que ele vem enfrentando, deixando-o chocado ao perceber que o amigo já sabia de tudo. Em seguida, Satoshi se curva em um pedido de desculpas sincero, arrependido por não saber que seu amigo estava passando por algo tão terrível. Ele murmura o nome do amigo em choque, enquanto Satoshi pede perdão por não ter sido um bom amigo. Ele explica que raramente usa redes sociais, por isso não tinha visto os estranhos rumores que estavam sendo espalhados. Satoshi acrescenta que, como estavam em turmas diferentes e ele estava ocupado com uma viagem do clube, só descobriu a situação recentemente. Com um olhar de profundo remorso, ele se desculpa por não estar ao lado do amigo quando ele mais precisava. De cabeça baixa, ele pergunta se Satoshi acredita em Deus, recebendo um confuso porquê, como resposta. O amigo então sorri e diz que, assim que ouviu os rumores, imediatamente soube que era uma completa mentira. Satoshi explica que alguns novos membros do clube lhe mostraram as postagens, admitindo que ele mesmo não entendia totalmente quem era próximo de quem.
Ele lembra de uma vez em que o amigo o apresentou com um sorriso genuinamente feliz no rosto, e, com base nessa lembrança, afirma estar certo de que tudo não passou de um grande mal-entendido. Ele então revela que o professor estava, na verdade, muito preocupado com ele. O amigo conta que, depois de ouvir a história, começou a perguntar aos colegas se sabiam para onde ele tinha ido. Observando os outros estudantes, que claramente acreditavam nos boatos, Satoshi percebeu como era fácil tirar conclusões erradas. Então, ele correu desesperadamente pelos corredores da escola até finalmente avistar o professor à distância. Satoshi se aproximou do sensei, que perguntou o que havia acontecido, e ele explicou que ouvirá dizer que o amigo tinha ido para casa mais cedo. Com um olhar de pura determinação, Satoshi pensou que, se o professor tentasse encobrir o caso, ele teria que enfrentá-lo. Para sua surpresa, o professor implorou perdão e pediu que ele contasse tudo o que sabia sobre o ocorrido. O professor explicou que só havia tomado conhecimento do assunto recentemente, mas que as informações estavam muito fragmentadas e ele estava sobrecarregado. Em seguida, perguntou a Satoshi se ele era um amigo próximo e se tinha ouvido algo. Os dois se entreolharam com expressões sérias, a tensão aumentando entre professor e aluno. Satoshi pensou consigo mesmo que estava muito assustado com toda a situação. Apesar do medo, contou ao professor que também havia descoberto tudo recentemente, mas diria o que sabia. Ele mostrou o celular ao professor, que ficou chocado ao ver as postagens. Com uma voz cheia de convicção, Satoshi defendeu o amigo, insistindo que ele não era o tipo de pessoa que faria algo assim. O professor agradeceu por ele ter trazido aquilo à sua atenção e pediu que, se possível, transmitisse também uma mensagem. Confie e dependa dos adultos. Nós, professores, assumiremos a responsabilidade de resolver o problema. Mesmo que seja só um pouco, por favor, confie em nós. Satoshi sorriu para si mesmo, surpreso com o quanto o professor se mostrou apaixonado e dedicado. Ao ouvir toda a história, ele não conseguiu conter as lágrimas, completamente tomado pela emoção. Seu amigo observou em silêncio enquanto ele desabava, finalmente libertando toda a dor que vinha reprimindo por tanto tempo. Enquanto isso, uma garota corria desesperadamente pelas ruas da cidade. Consumida pela culpa, pensava consigo mesma que precisava se desculpar, não importava o que acontecesse. Seu destino era a entrada da cozinha do restaurante familiar. Com uma expressão de angústia, ela pede desculpas, dizendo que ele acabou de chegar,